Pessoal, é o seguinte, para quem quer a prisão de Bolsonaro, né, que é o meu caso, diga-se de passagem, não porque eu tenho divergência com ele, porque eu entendo que ele cometeu crimes, muitos crimes, e tem que pagar por isso. Né, tem que pagar por crimes na pandemia, porque crimes enquanto presidente, questão vinculada aí à democracia, muitos crimes, inclusive o 8 de janeiro. Para mim, o Bolsonaro cometeu crimes ali, né, por omissão, por ação, induzindo o pessoal àquele comportamento. E aí temos então uma boa notícia: o STF já reconhece que Jair deve acabar preso. A gente sabe que ele está enrolado, até o talo em muitos casos, já ficou inelegível, né, lá no TSE, só pode disputar a eleição se tiver condições em 2030, na melhor das hipóteses, melhor para eles aí, né? Porque para mim, Bolsonaro nunca é uma melhor hipótese disputando uma eleição. E aí, vamos ver aqui agora a manchete da Bela Megali no Globo: a mudança da percepção no STF sobre uma eventual prisão de Bolsonaro. Diz aqui que, diante da série de investigações que avançaram ao longo do ano sobre Bolsonaro, ministros do STF mudaram sua percepção sobre uma prisão do ex-presidente. Se em janeiro a avaliação era de que uma prisão poderia tumultuar o cenário nacional e aumentar seu capital político, hoje a leitura é de que as chances de o ex-presidente escapar de uma punição são pequenas. E 4 magistrados ouvidos pela coluna avaliam que, ela não cita nomes, ouviu 4, pelos elementos já tornados públicos, como a falsificação dos cartões de vacina, as joias da Arábia Saudita e, em especial, a arquitetura de um golpe de Estado envolvendo diretamente Bolsonaro, é muito difícil que o ex-presidente receba uma pena que mantenha sua liberdade. Aqui destaca mais: mesmo com as dúvidas levantadas pelo subprocurador-geral Carlos Frederico dos Santos sobre a delação do ex-ajudante de ordens Mauro Cid, os ministros da corte receberam informações de que a Polícia Federal avançou em provas ligadas aos fatos narrados pelo militar. Então, assim, a coisa está avançando. Nem sempre na velocidade que nós gostaríamos. Porque eu gostaria que já tivesse sido tudo averiguado, que Bolsonaro já estivesse preso, a pessoa que, beleza, vai junto com o Roberto Jefferson, por exemplo, né? Então, os amigões e tudo mais. Mas demora, mas infelizmente a gente vai ter que esperar um tempo aí. Só que, segundo estão dizendo, a PF já avançou em questão aqui das provas. Os ministros seguem com a opinião de que hoje não há elementos que justificam a prisão preventiva do ex-presidente e defendem que ele precisa ter todas as garantias do processo legal observadas nos processos pelos quais responde. Eu concordo com a parte final. Não se pode atropelar o devido processo legal, né? Porque senão daqui a pouco ele vai sair como se fosse vítima de perseguição. Eles já tentam colar isso na sociedade, mas, né, eu acho que tem elementos para justificar a prisão preventiva. O Bolsonaro solto, ele pode sim atrapalhar, manipular testemunha, destruir provas. Então, não sei, eu já acho que tinha que ter prisão preventiva para ele, mas também pode ser um excesso aqui de cautela da minha parte, né? E assim, o que também o pessoal preocupava? Que se o Bolsonaro fosse condenado, ia ter uma multidão na rua e não sei mais o que. Só que ele foi condenado 2 vezes no TSE e a gente vê que a mobilização é zero. Nem nas redes sociais o pessoal tem, sim, aí coloca lá que está sendo perseguido e tal, mas zero reação no sentido de fazer uma manifestação, motociata. A gente percebe que as motociatas, enquanto tinha lá o cartão corporativo do mito para bancar muitas das despesas, isso está revelado em números, aí consegui reunir uma multidão, né? 1.000, 2.000 motoqueiros nas cidades aí. Mas sem o cartão corporativo, sem a caneta BIC na mão, olha, né, nem o povo está indo para as ruas, nem na porta do TSE. Pouquíssimos políticos se manifestam aí contrários à decisão do TSE, só os muito puxa-sacos e próximos, a maioria apenas assiste, pode até discordar, mas poucos têm publicamente manifestado aí as suas discordâncias em relação ao que o TSE tem enfim, determinado lá e aplicado as punições a Bolsonaro e também já a Walter Braga Neto, que disputou como vice e que também está inelegível até 2030. Pessoal, então é isso, fico por aqui. Quem puder, espalhe o vídeo, compartilha. Vamos trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais.